eu sou o Tio Luke e eu tenho uma história para vocês. Bem, não é uma história, mas são peças para você contar. Um dos momentos mais importantes da história mais linda de todas, que é a salvação que Deus deu a nós homens. E esse momento é o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Vocês podem cortar e vocês podem montar. O vídeo segue explicando como montar ele. Então, vamos lá. Obrigado por ter escolhido o Tio Luke Conta e boa diversão. Bem, uma dica importante é você ter algumas ferramentas a mais, além da cola e da tesoura. É óbvio que você precisa de cola e tesoura, mas é bom ter uma régua e um outro material para você marcar as dobras. Esse caso aqui é um removedor de grampo, mas você pode usar uma outra régua, só que essa tem que ser de plástico, ou você pode usar uma espátula daquelas de passar manteiga no pão, aquelas que não são afiadas, não tem serra, não tem nada. Para quando você for, antes de você cortar o material, você coloca a régua nas linhas que você vai dobrar e você passa com a outra ferramenta rente à linha. Assim aquela parte vai dobrar mais fácil, especialmente as partes maiores, como por exemplo no corpo do personagem, onde a dobra é muito grande e se for dobrar na mão, às vezes vai amassar, vai riscar, vai ficar feio. Além de papel, tesoura, a régua e uma coisa para dobrar, você vai precisar de um palitinho. Esse aqui é um palito de churrasco, mas pode ser um palito de pirulito ou alguma outra coisa que vai servir como cajado do pastor. Tudo jóia? Bem, dito... e uma última dica, esqueci disso. Muitas pessoas acham que quanto mais cola, melhor. A cola branca não funciona assim. Passa bem pouquinho de cola. Passou a cola, pouquinho, bem fininho, não pode molhar o papel, é só um pouquinho, segura e conta até 5. Pode soltar, tá colado e não solta mais, beleza? Então vamos lá? Todos os personagens, quase todos, tirando Maria, o anjo, e Jesus, dividem o corpo muito parecido. Esse aqui é o corpo dos pastores, tá? E por isso, o jeito de fazer é exatamente igual. Todas as peças, deixa eu ver se eu consigo focar melhor aqui, todas as peças têm esse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulozinho marca por onde você deve começar a colar. Eu vou fazer exatamente isso, então. Vou pôr um pouquinho de cola num pires. Agora, com um palitinho, eu vou pegar essa cola e passar bem pouquinho aqui, só para ficar um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Pode tirar o máximo que der, só o mínimo possível. E daí com essa cola, deposita um pouquinho aqui, tá colando na hora que encosta a cola. Não tem tempo de secagem, ok? Com essa cola, pronto. Se você começar pelo triângulozinho, fica muito fácil entender o resto da dobra. Aqui, essa aqui é o pezinho dele, a parte de baixo. Facinho de você ver ela acontecendo, se você começar sempre pelo triângulozinho. Então acho que a principal dica aqui é sempre comece pelo triângulo. Uma outra coisa bem importante nesse material é o seguinte. Tirando pelo anjo, e eu vou explicar quando chegar nele, você nunca vai colar uma peça aberta em outra. Você primeiro fecha ela, até ela ficar com todo, sem nenhuma partinha aberta, sem nada aberto, ó. Até ele ficar assim. Você sempre fecha eles primeiro, todo. Depois que você fechar, você vai colar em outra parte. Então, não vou montar metade do corpo, colar a cabeça e montar o resto. Não. Monta o corpo inteiro, esquece a cabeça, esquece qualquer outra parte do corpo do personagem, monta o corpinho inteiro e separa. E
Todos os corpos são iguais praticamente, todas as cabeças são iguais praticamente. Então, montando um corpo, montando uma cabeça, você já tem quase tudo pronto. Então, vamos para a cabeça. Ok, pessoal, uma vez montado o corpo, está aqui o corpinho de José, vamos montar a cabeça. A cabeça é bem facinho, ela é um quadrado normal, um cubo normal. Aqui todas as dobras dos vincos já estão marcados, lembra de colocar a régua e passar a tua espátula, o material que você está usando para fazer um vinco bem rentezinho a régua. E consequentemente fica muito fácil de você fazer as dobras. As dobras vão ceder bem no lugar que você marcou e fica bem facinho de fazer. A regra aqui é exatamente a mesma da outra vez. Você começa marcando, colando pelo triângulo e daí só fecha a figura. Mas antes de eu começar, vou dar uma dicasinha para você. Essa aqui é a figura, ó. A cabecinha ela fica assim, depois colada. Assim. Só que essas laterais da cabeça, por enquanto, vire para o outro lado. Estou virando para o outro lado. Assim você fica com essa parte aqui aberta e mais fácil para você trabalhar. Mais fácil para você colocar o dedo dentro e colar e tal. Depois que você terminar, você só volta ela e cola no lugar certo, tá? Então, passa a cola aqui. Sempre passa na aba inteira, mas o mínimo possível. Passou, tira todo o excesso e daí cola. Fechou. Então aqui nós temos a cabecinha de José. Você pode ver a orelhinha dele aqui, uma faixa passando pelo cabelo dele aqui. Mas e o rosto dele? Ah, bem, o rosto dele está no outro pedacinho separado. Então você vai colar, passando a cola aqui na frente, essa parte da frente da cabeça que não tem desenho nenhum. E aqui sim você vai colar o rosto de José. Prontinho, agora sim José com o rosto bonitinho. Já é. Feito isso, agora sim nós vamos colar a cabeça de José no corpo. Então pega o corpo, passa a cola e pega a cabeça. Tem um marquinho aqui, ó, onde colar. Cola no corpo. Aperta um pouquinho, conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não aperte muito para não amassar. E aqui está José quase pronto, mas sem os bracinhos ainda. Vamos cuidar dos braços agora. Ok, pessoal. Temos José. Temos os bracinhos dele recortado. E agora vamos colar os bracinhos, é bem tranquilo. Você pode ver que na alça dele, na roupinha dele aqui, tem um buraquinho aqui que é por onde passam os braços. Então, e o braço tem a mãozinha aqui com o ombro aqui. Você vai passar um pouquinho de cola atrás do ombro. Lembra de tirar o excesso, não passa muito. E colar o braço na lateral de blusinha dele. Mesma coisa com o outro braço. E aqui uma dica muito importante. Não deixe os braços exatamente iguais um ao outro, os dois à mesma altura. Põe um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto. Um bracinho mais alto, um bracinho mais baixo. E pronto. Joia? José é o personagem mais simples de todos e já está montado. Agora vamos para o segundo personagem mais fácil. Os segundos personagens, vários, são os sábios, os magos do Oriente, que seguiram a estrela. Então vamos montar eles? Ok, pessoal. Então estamos com os magos agora. O corpo é completamente igual ao corpo de José. Um deles só tem o corpo um pouquinho mais curto
que é o mago que se veste de preto e roxo. Tirando isso, os corpos são completamente iguais, o formato é igual, a cola é igual, só muda mesmo porque um deles é um pouquinho mais baixinho. A cabeça, ela muda um pouquinho mais, mas é muito pouca coisa. Em vez de ser reto aqui, pegando o lateral dela, em vez de aqui ser reto, ele é um pouquinho abaixado essa parte aqui. Isso por quê? Porque quando você pôr o turbante, é como se o turbante tivesse assim, com um chapéu colocado em parte e entrado dentro da cabeça. Então, para ficar assim, a cabeça é um pouquinho menor atrás. Mas o formato de montar, o jeito de montar é completamente igual. Aquela dica que eu disse, primeiro vire essas partes aqui para frente, para não atrapalhar na hora de colar. E depois passe a cola na partezinha com o triângulo e cola ela. Beleza? Para ajudar vocês a diferenciar, você pode olhar pela orelha, pela barba, pelo desenho. Dá para saber facinho onde é a frente e onde é baixo da cabeça. Mas caso você ficou com uma dúvida, caso você não tenha muita certeza, é só ver onde tem um retângulo. Vou terminar esse aqui. Onde tem um retângulo ali na barra, aquela parte onde tem um retângulo, um quadradinho embaixo da cabeça deles, é aquela parte, essa aqui, ó. Essa parte aqui, esse aqui é onde cola o corpo, tá? Então fica facinho de saber. Isso em todos os personagens. Uma curiosidade, a Bíblia nunca falou em 3. E nem fala em reis, na verdade. A Bíblia fala que alguns sábios do Oriente. A nossa cultura popular acabou popularizando os 3 por causa dos presentes, que são ouro, incenso e mirra. Então, 3 presentes, então devem ser 3 sábios. E alguns até falam no nome deles, mas esse nome não está na Bíblia. E sequer fala que são 3. Provavelmente a comitiva que veio era muito maior, porque tinha servos, tinha pessoas vindo junto e tal. Então provavelmente a comitiva era bem maior. Ok? Colei a cabecinha dele. A cabecinha se cola o rosto se cola na parte que é lisa, que não tem desenho nenhum. E a parte que tem o quadradinho, ela vai embaixo, tá? Ok? Daí aqui vamos só colar a cabeça em cima do corpinho desse aqui. Esse aqui é o maguinho mais baixinho de todos, ele é um pouquinho mais truncadinho. Até para quando ficarem juntos, ele ficar diferente dos outros. Não ficar todos exatamente iguais, ficarem um pouquinho diferentes. Ó, comparação da altura de um com o outro, você pode ver que ele é um pouquinho mais baixo. Já é. Agora vou montar o chapéu deles. Tá esquecendo de montar o turbante deles. O turbante deles você monta exatamente como montou a cabeça. Primeiro você pega essas partes aqui e vira aqui e aqui. Passa a cola no triângulo. Sem passar cola demais. Lembra sempre tirar o excesso. Você pode tirar o excesso com a mão, com o dedo mesmo, quando acaba pondo cola demais. Tira com o dedo mesmo e limpa o dedo no outro ou na palma da mão, que a cola sai rapidinho e fica bem facinho de se trabalhar. Colado aqui, vamos passar cola nas suas abas aqui. Ok, estou com o turbantinho do mago roxo pronto, do sábio roxo. E agora, fica a pergunta, como colar esse turbante na cabeça? Pode ver que o turbante não tem nenhuma marcação e nem a cabeça tem marcação de como se colocou o turbante. Então você pode pôr ele assim, assim, por exemplo, você pode pôr até ao contrário. A ideia, na verdade, é que esse círculo sempre fique para frente. Mas então, é assim e ele fica retinho em cima, ou é assim e ele fica torto em cima? Tanto faz, não faz diferença nenhuma. A ideia é exatamente que os magos fiquem diferentes um do outro. Então você pode colar um de um jeito e outro de outro. Vou colar esse aqui e depois vou mostrar os 3 como ficaram. Esse aqui, como é mais baixinho, eu vou colar de um jeito que fique mais alto atrás. Mais altinho atrás e mais assim.
A única coisa é que eu falei, a bolinha dourada sempre na frente, tá? Então eu vou montar os outros, vocês veem como fica diferente agora. Ok, pessoal? Então aqui eu já estou com os magos com o chapéuzinho colado e você pode ver a diferença do chapéu do azul pro roxo. Eles ficam diferentes na cabeça deles, tá? São o mesmo chapéu. Já o mago que usa a roupa vermelha, não colei o chapéu dele ainda, deixa eu colar agora. O chapéu dele é um pouquinho diferente. Como eu falei, os chapéus foram feitos para ficarem diferentes um do outro, para não ficarem muito parecidos. Então esse aqui, ele fica numa diagonal. Mas assim ou assim, tanto faz. Você cola do jeito que você mais gostar. Todos os chapéus, todos os turbantes, os 4 turbantes ficam mais fácil, eles são um pouquinho maior que a cabeça. É para ser assim mesmo, porque encaixa a cabeça, consequentemente ele tem que ser maior que a cabeça. Então tá aqui. Só falta agora dos magos o presente deles, a mãozinha com o presente. Então você vai pegar aqui e vai dobrar e fica assim. E daí você vai passar cola dos dois lados, aqui e aqui só na junção do braço com o corpo, na pontinha dele, só um pouquinho, não tem até onde se põe. O mago preto não tem ombro no ombro, mas é só por mais ou menos aqui assim, porque a túnica dele é um pouco diferente, porque a túnica dele não tem manga separada, na mesma cor de túnica. Ele fica assim. Já os outros magos, deixa eu pegar aqui o mago azul, sim, a túnica dele é de cor diferente, a por cima é de cor diferente, então ela tem a marcação da manga aqui, ó. Dessa mesma coisa, você pega, dobra ele para ficar a caixinha para frente, passa a cola, lembre como os magos estão segurando o presente, eles têm que ficar com as mãos retinhas, não dá para fazer que nem José, que você pôs a mão para baixo e para cima. Ele tem que ficar com as duas mãos para o lado. E vai ficar assim, ó, segurando o presente, joia? Ah, mas podia fazer o presente diferente, né? Eu quis simplificar um pouquinho e também... Então sabe como que o mago do incenso do mirra trazia os presentes dele, né? Eu preferi pôr todo mundo com uma caixinha dourada e dentro das caixinhas tem ouro, incenso e mirra. Então, fica assim. Então vocês têm os 3 magos. O vermelho, o azul e o mago roxo. Ele não fala como eles eram, como se vestiam, então fica assim. Os pastores. A Bíblia não fala quantos pastores são. Com certeza mais de um. Afinal, na passagem bíblica fala, havia naquela mesma comarca, naquela mesma região, pastores que no campo estavam cuidando de suas ovelhas. Ou seja, alguns pastores, não fala quantos. Os pastores têm uma coisa muito bacana. Eles sim conheceram Jesus na manjedoura. A Bíblia fala isso. O anjo fala, vocês vão saber que ele é o menino quando encontrarem deitado, envolto em panos, em uma manjedoura. Bem, mas vamos lá, né? Até a cabeça e o corpo do pastor é exatamente igual a José e é muito parecido com os magos. Agora, os pastores têm essa peça aqui, que é um pouco diferente. Esse aqui é o pano que vai aqui por trás da cabeça dos pastores. Ok? Então, basicamente, é só colar ele ali. Vamos pegar a cola aqui, passa um pouquinho, não precisa passar muita cola aqui. Dá para passar atrás, mas também não precisa necessariamente passar atrás, mas é bom passar, cola um pouquinho mais, né? E tenta passar o mais perto das pontas possível para não ficar com a pontinha solta. Joia? Tirar o excesso, limpar na mão o excesso. Joia. Feito isso, você vai pegar, encaixar a cabecinha dele aqui atrás e dobrar aqui
até fazer esse negocinho na cabeça, fazer o paninho aqui atrás. Joia? Esse pastor em específico, é o mais novinho deles, é o único sem barba, ele tem uma característica. O corpo dele não tem aquela túnica que os outros têm, que tipo é aberta na frente e fechada atrás. Então fica mais difícil saber qual que é frente e qual que é atrás deles. Bem, na verdade, não importa muito, mas se você quer, por exemplo, mais bonitinho, um dos lados vai ficar sem cola, dobra para os dois lados. Usa esse como frente, fica mais bonitinho. Daí passa aqui, a gente cola e pronto. Cola na marquinha ali e pronto, aqui está. Agora falta a mão. A mão dos pastores é um pouquinho diferente, porque tem o cajado. Bem, e como é que vai ser o cajado? Bem, você pega um palito de churrasco e corta ele mais ou menos na altura do próprio pastor. Pede para a mãe cortar ele, para o papai cortar ele, se for menor, mas corta ou quebra ele mais ou menos um pouquinho mais alto que o pastor, tá? Daí com o cajado aqui, essa parte vai ser difícil porque eu preciso de uma mesa. Com o cajado aqui junto com o pastor, você vai pôr a mão dele aqui e vai medir mais ou menos. Essa parte vai ficar um pouquinho chata porque eu estou fazendo sem uma mesa aqui, um apoio, que vocês possam ver. Mas mais ou menos nessa altura aqui, ó, coloca na mesa, apoia na mesa, a mão dele vai ficar colada no cajado, tá? A altura aqui eu medi. Agora pega, passa a cola na mãozinha dele, cola o cajado, segura 1, 2, 3, 4, 5, vamos ser um pouquinho mais esses 6, 7, 8, 9, 10 e pronto, está colado. Agora eu ponho aqui no pastor, passo cola no bracinho, que nem eu fiz com os magos, passo cola aqui na pontinha, ó, nessas pontinhas aqui. Essa parte é um pouquinho difícil de ver. Passo cola aqui e aqui, pego o pastor, vou dar uma apoiadinha aqui que não tá vendo essa parte, mas eu tô só para apoiar no chão aqui o cajado e aperta. Pronto. O pastor ficou 1, 2, 3, 4, 5. O pastor ficou assim, ó. Ele segura o cajado bem na frente, tá na frente do rosto dele. Já é. Um pastor ficou assim, vamos fazer os outros agora. Esse segundo pastor, ele também é um pouquinho mais baixo que os outros. Assim como o sábio de roxo, esse pastor aqui, que é o, vamos dizer que é o pastor castanho, né? O pastor de barba mais clara um pouco. Ele também é um pouquinho mais baixo, pouquinha coisa. Isso deixa o presépio de vocês mais sobe, desce, fica mais harmônicozinho assim, se for diferente. Já é? Então vamos passar agora a cola aqui no pescocinho dele. Percebe que o outro eu colei primeiro o pano na cabeça. Esse aqui eu estou colocando primeiro a cabeça no corpo. Não faz diferença. Tire o excesso, espalhe bem. E pronto. Segura aqui por 5 segundos para ter certeza que a cola vai secar. Conta até 5 e pronto. Já estou com o cajadinho aqui. Deixa eu medir mais ou menos a altura que vai ficar. Aqui medi já, ó. Medi no pastor, coloquei o pastor ali embaixo. E no pastor eu medi que altura que vai ficar isso aqui. Passo um pouquinho de cola. Lembra, mesmo aqui não passa muita cola, tá? Porque lembra que não é a quantidade de cola que cola. A cola branca cola muito bem. E quanto menos cola, melhor. 2, 3, 4, 5.
até 10. 6, 7, 8, 9, 10. Colou. Vai. Agora, um pouquinho de cola aqui nos ombros dele. Deixa eu... Você vê que eu posso soltar a madeirinha aqui já sem preocupação. Ela tá colada mesmo, não é só um modo de dizer, não é só, tá colado mais ou menos, não, tá colado. Ok, agora colar os bracinhos aqui. E 1, 2, 3, 4, 5, tá pronto o pastorzinho. De novo, segurando o carajinho na frente dele. E tem dois pastorzinhos, como eu falei, o pastorzinho castanho é um pouquinho mais baixo que o outro, tá? Agora só falta o pastor verde. O pastor verde ele é um pouquinho diferente, porque as mãos deles lembram mais a mão do José do que a dos pastores, dos magos. Ele não tem as duas mãozinhas fazendo assim, ele tem só uma mão separada aqui e a outra mão solta. Então, mesma coisa que José, ele vai ficar com as mãos em alturas diferentes, tá? Ok, pessoal? Tá aqui o pastor, agora vamos colocar as mãozinhas nele. Então, antes, eu vou pegar, medir o palitinho aqui do lado dele e vou pôr a mãozinha na altura que eu quero que ele fique aqui, ó. Então, essa mãozinha, se ficar mais perto dele, vai dar mais firmeza um pouco. Então, a cola vai ser aqui, ó, nesse ponto aqui do palitinho. Tá? Então, vocês estão vendo a mão em branca, né? Aqui, ó. Vai ser aqui a cola, tá? Então, passamos um pouquinho de cola. Coloco o palitinho em cima da cola e seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colado. Vai. Passo o palito, colo no ombro do pastor agora. Um pouquinho de cola. Agora com o pastor aqui, eu ajusto e cuido para o palitinho ficar tocando no chão aqui, ó. Ele não vai ficar tão firme quanto os outros, mas vai ficar ok, ó. Tudo jóia? Se você quiser um pouquinho mais firmeza, você pode pegar, deixa eu dar uma estradinha aqui, e colar ele pegando aqui na cabecinha, ó. Eu estou na cabeça do pastor. Agora ficou mais firminho. Jóia, ó. O pastor está escorando com a cabeça ele, fica mais firminho e está tranquilo. Agora o outro braço, lembre, como o José, você cola não paralela primeiro, você cola numa outra posição, porque ninguém fica com os braços retinhos assim o tempo inteiro, sempre está movimentando. Então, um braço está bem baixado, dá para deixar o outro mais erguido aqui, ó. Prontinho, o segundo pastor está colado, está feitinho. Então, terminamos os 3 pastores aqui, 2 pastores e o menorzinho. E agora estamos chegando na reta final. Faltam poucos personagens. Agora vai vir um personagem que é um pouco diferente de todos que a gente montou até agora, porque até agora o corpo de todos foi idêntico. Esse é o primeiro que o corpo vai mudar. E é o anjo. Ok? Você pode ver já que aqui o formato do corpo já é um pouco diferente. Ele não tem as costas, aqui é a frente, aqui são laterais, mas as costas ele não tem. As costas vêm depois com as asas juntas. Então, vamos dobrar aqui, dobrar aqui. Como ele não tem as costas junto, ele não tem aquela lógica do triângulozinho, de primeiro cola o triângulo, depois cola o resto. Então, algumas coisas são um pouco diferentes nesse aqui, por isso eu vou ter que explicar um pouquinho melhor para vocês enquanto eu estou montando, tá?
Ok, pessoal? Fiz todas as dobras, está dobradinha agora. Agora, a primeira lugar que a gente vai passar cola vai ser aqui nessa parte da base, nessa e nessa aqui, tá? Nessa aqui, ó, vou montar ele aqui porque vocês entenderem melhor ele. Vou montar um pouquinho. Ele vai ficar montadinho, vai ficar assim, ó. Tá? Vou segurar certinho pra vocês. Montadinho vai ficar assim, tá? Essas abas aqui que vocês estão vendo aqui, ó, você não passa cola por enquanto. Elas são as do corpo aqui, essa aqui de baixo e essa aqui do pescocinho dele, depois do pescoço. Nessa aba vocês não passam cola, vocês só passam cola nessas duas aqui, ó. Nessas duas e nessas duas aqui. Ok? Então vou começar a colar a parte de baixo primeiro. Aqui. Dá para passar cola dos dois lados já de uma vez só, fica mais fácil aqui. Mas se preferir pode passar de um lado só e depois do outro. 1, 2, 3, 4, 5. Cola aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Colou. Ok? Agora a mesma coisa aqui em cima. Vou colar essas duas abinhas aqui e nesse aqui. Nesse pode fechar elas aqui e ele vai ficar com a trás inteira aberto. Pouca cola. Aqui, aqui. Já passei cola dos lados para não ficar muita cola. Porque já evita o desperdício e aquilo que eu falei, cola branca não é a quantidade que cola. Quanto menos cola, melhor na verdade. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, pessoal? Quando terminar essa etapa, você fica com o anjo dessa forma aqui. Pela frente parece tudo ok, pelo lado parece tudo ok, mas por trás não tem nada. Tá aberto. Agora sim, deixa eu pegar as asas dele, dar uma dobradinha para jogar essas levemente para trás. E agora sim você vai pegar as costas dele, ok? Pode dobrar um pouquinho para trás para ficar bonitinho. E agora você vai passar a cola em tudo isso aqui, ó. Toda essa parte de trás aqui vai passar cola. Eu coloquei bastante cola no início, mas era para espalhar bem pelos outros lados. Eu espalhei já. Tá? Tira o excesso com o dedo, aquela velha coisinha, limpa na mão para não sujar, para não melecar muito. Então agora eu passei cola em tudo. Agora pego as costas do anjo e colo aqui nessa parte. De todas as Papertoy, essa é a única parte que você cola uma peça na outra sem ela estar fechada. Ele vai ficar assim, ó. Joia? A partir daí o anjo fica igual todos os personagens. Muito facinho. Cola a cabeça. E cola os bracinhos. Aqui, esse aqui não tem desenhado o ombro dele. Você tem que mais ou menos deduzir onde seria o ombro dele. O anjo, como ele está anunciando as coisas, ele pode ficar com os braços, os dois braços um pouquinho mais erguidos. Evita mesmo assim deixar em paralelo, mas deixa os dois braços mais erguidos, porque o anjo está proclamando, está anunciando. Agora o anjo tem uma coisinha. Quando eu monto o meu presépio, assim, para ficar, aquele presépio para ficar montado uma vez só, eu não uso o anjo. Porque naquela hora que Jesus nasceu, o anjo não estava aparecendo. O anjo apareceu um pouco antes para avisar os pastores que Jesus tinha nascido. Mas naquela hora não tinha anjo. Então por que tem um anjo? Porque se eu for contar a história, ele aparece para José, ele aparece para Maria, ele aparece para os pastores. Mas quando está com o presépio montadinho, eu deixo o anjo no pieri de Natal, deixo o anjo em outro lugar ali, guardadinho, e mantenho só os personagens que realmente estavam na construção do presépio.
se você quiser ser bem fiel à Bíblia, você vai pôr Maria, José e Jesus no presépio, os pastores muito perto, ou dentro do presépio, junto com José e Maria, e os magos mais distantes, porque os magos estavam vindo ainda. Se quiser ser mais fiel, faz mais ou menos assim. Põe os pastores, os magos até, eles montam bem, porque são 3 de cada lado, mas os pastores mais perto e os magos mais distantes, ok? Então o anjinho pronto, falta Maria e a manjedoura. Ok, pessoal, estamos chegando na reta final do nosso presépio. Maria. A cabeça de Maria eu já montei aqui, e como ela é igualzinha dos pastores, não muda nada. Tem o paninho para você colar atrás, assim como os pastores tiveram, ele sai um pouquinho de formato, mas fica igual. Agora, o corpo de Maria muda bastante. Então vamos para lá. Ele é composto de 2 partes. Essa primeira aqui é o tronco de Maria, do pescoço até a cintura. E aqui você tem as mãos dela na frente do corpo. Então essa parte aqui é a frente, tá? A montagem desse tronco é exatamente igual à roupa de todo mundo, o corpo de todo mundo. A diferença é que os outros foram o corpo inteiro, esse aqui é só um pedacinho menor, mas é igual. Então, passa a cola no triângulozinho. Para quem tem mão menor, essa parte aí fica um pouquinho mais difícil, porque fica bem menor as partes. Até porque Maria é um pouquinho mais delicada, né? Ela é mulher, provavelmente ela é mais delicadinha que os outros personagens que eram todos homens, provavelmente maiores. Eu não falo nada em tamanho, mas normalmente homens são maiores. Agora, comecei a colar isso aqui, nem falei pra vocês como é que é. Estou distraído aqui. Essa parte aqui, que é deixa eu mostrar como ficaria montado para vocês. Essa parte aqui é o colo delas, são as pernas delas dobradas em forma de joelho, tá? Então, você vai pegar, colar o triângulo, que nem aquele sempre fez, todas as vezes sempre fez, começa pelo triângulo, e depois cola o triângulo vai ficar nesse formato aqui, ó. Joia? E daí é só você fechar aqui e do outro lado também. Então, vamos fechar? Às vezes se distrai falando algumas coisas e acaba comendo bola um pouco na explicação das coisas. Então, vamos lá. Aqui depois que você fechar, passa a cola de um lado, só passa a cola de um lado dessa vez, você consegue alinhar para ela ficar perfeitinho encaixada, que às vezes no dobrar ele não fica dobrado certinho, as angulações estão um pouco erradas, quando você fecha, você acerta isso. Agora o outro lado, e agora como o primeiro lado colou certo já, o segundo não tem erro. Montou tudo certinho, tá bonitinho? A parte maior vai embaixo e vai ficar uma parte reta aqui em cima. Essa aqui é onde você vai colar o corpo de Maria e essa parte aqui são as pernas. Então, essa aqui vai para frente. Fica bem facinho de entender daí. Então aqui a gente passa cola, bastante cola. Bastante não, desculpa. Bastante porque a Maria é grande, mas você vai espalhar bem essa cola, espalhe com o dedo dela. Limpa o dedo na mão daí. E daí colhe, lembre de a mãozinha ficar para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar assim, ó. Mãozinha para frente, joelho para frente. Agora só falta colar a cabeça da Maria, que isso a gente já fez várias e várias e várias vezes. Vou passar com o dedo, essa parte aqui que é maiorzinha. Essas partes maiores, pessoal, sempre é bom passar com o dedo e espalhar bem toda a área. Às vezes, quando você colou, fica um pouquinho torto, um pouquinho influenciado. E se você não passar bem em tudo, às vezes não cola direito. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui temos Maria montadinha, ok? Maria e cadê? José. Joia? Bem.
Gente, estamos no final do final do final. Só falta a manjedoura e o menino Jesus nela. Tá tudo aqui já cortadinho, montadinho. E vamos começar então pela maior parte, que é a parte de cima da manjedoura. Ela fica meio grandinha, inclusive. Ok? Padrão, tem o triângulozinho marcando aqui. Como é a parte maior, falei, tenta passar a cola com a mão mesmo, porque... Deixa eu pôr um pouco mais de cola aqui. A única coisa é, usou o dedo, limpa o dedo na palma da mão, esfrega um pouquinho ele, a cola seca na hora, e daí você já não vai ficar sujando o papel com a cola, porque se não limpar o dedo, quando você pegar o papel, a cola que está no dedo vai no papel e daí começa a lambuzar tudo. Como essa parte é um pouquinho maior, é um pouquinho mais chatinha de montar, nada impossível, mas um pouquinho mais chato. Passar a cola aqui nessas bordinhas, fechar. Isso aqui tudo é bem tranquilo, né? Bem, é um quadrado, é igual as cabeças foram feitas, esse aqui só é um pouquinho maior, um pouquinho mais ajeitado. Ok. Lembra aquele pastor que eu falei que não tinha frente ele? E daí eu depois escolhi o lado que não tinha cola para ficar mais bonitinho? É a mesma coisa aqui. Não tem um lado alto e um lado baixo, certo? Mas tem um lado que não tem cola nele. Deixa esse para cima, fica mais bonitinho. Ok? Agora vamos montar a base de madeira. Joia? Vou pôr um pouquinho mais de cola aqui. Como esse aqui é menor, vai passar com o palito mesmo. Provavelmente vai ter que tirar o excesso, coloquei um pouquinho demais aqui. Vamos tirar o excesso com o dedo e passar aqui. Passado o cola no triângulo, junta com a outra parte oposta e prontinho. 1, 2, 3, 4, 5, colado. Agora você pode ver que ficou bem fácil de entender o resto, né? Aqui e aqui. Esse que eu estou montando aqui, ele é um produto final já, mas faltou uma coisinha, que é o meu nome nele. Vai ter escrito Tio Luke Conta, e essa parte que tem o Tio Luke Conta vai ficar para baixo da manjedoura, para baixo, colado no chão mesmo. Como esse aqui não tem, daí não tem um lado certo e um lado errado. Vai dar muita pouca diferença, na verdade, por mais que você cole ao contrário, mesmo que tenha, esteja marcado, se você pode seguir ao contrário, vai dar muita pouca diferença, porque a angulação para o chão é muito pequena. Agora podemos passar cola aqui em cima, tudo, ó. Como eu falei no de vocês, vai ter um rostinho meu, um dos lados, outro lado que tinha rostinho vai para baixo, tá? Esse aqui meu não tem porque ainda é um protótipo, não tá bem. O resto é tudo igual, mas essa parte não foi colada ainda. Daí você vê a parte que é mais bonitinha, deixa ela para cima e cola o mais no meio possível. Se ficar um pouquinho fora do meio, não tem problema. E tá feita a manjedoura. Se você pôr no chão, deixa eu pegar uma coisinha reta aqui, ó. Ela vai ficar levemente inclinada, ó. Mas é pouquinha a inclinação dela. Joia? E agora vamos montar o Menino Jesus. Ele é composto por duas partes. A primeira é muito tranquila porque é só um quadrado. O retângulo, a cabeça dele. Diferente dos personagens que você tinha um retângulo para a cabeça e depois mais uma parte por cima para ser o rosto, esse aqui não tem porque um que é o rostinho de criança, mais fofinho, é bonitinho, né? Não tem tanta coisa. Segundo, porque ele é bem pequenininho. E se fosse por muita coisa, fica difícil de montar, né? Fica difícil de colar coisas muito pequenas. Então, é melhor simplificar nessa parte.
bem pouquinho, com bastante cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Um, 2, 3, 4, 5. Tá aqui hoje Jesus, você consegue ver, é difícil de ver aqui, né? Aqui. Então não vai focar bem. Mas tem isso com uma chuquinha de cabelo aqui, um pega-rapaz. Vou pegar esse escrevendo para melhor aqui. Que essa é a parte que vai ficar pro outro lado do corpo, né? Tem até a marcaçãozinha aqui, fica mais fácil saber, a marcaçãozinha aqui perto. Então onde você vai colar o corpo dele. Tá? Deixa eu deixar aqui a cabecinha dele. E agora é pro corpo. O corpo é pouquinha coisa mais difícil, não é tão difícil assim. Ele muda um pouquinho só. Mas vamos lá. Primeiro dobre essas asas aqui maiores para fora, para facilitar a cola. Daí, todo o processo se repete, sempre a mesma coisa. Passa a cola no triângulo, não deixa muita cola, tira o excesso, dá a volta inteirinha e cola. Pronto, feito isso aqui, agora vamos colar essa parte aqui. Na manjedoura você vê que não tem a marcação de exatamente em que parte que fica para colar o Jesus. Não tem marcação nenhuma. Daí as pessoas podem perguntar, mas por que não tem essa marcação? Por que não pôs? Porque quando está assim, se você quiser colar um pouco diferente, por exemplo, quiser colar Jesus no colo de Maria, ou quiser fazer uma coisa, você tem essa possibilidade. Se fizer essa marcação ali, fica aquele quadrado no meio da manjedoura e fica esquisito. Ok? Terminado com montar o corpinho de Jesus, não vou precisar mostrar agora, o corpinho de Jesus fica assim, ó. Você vai pegar, tira o excesso e cola a cabeça dele aqui. 1, 2, 3, 4, 5, só para garantia 7, 8, 9, 10. Então, daqui, difícil mostrar porque é pequenininho, mas é o menino Jesus. No meu caso, eu vou colar na manjedoura. Então, pego mais ou menos aqui na metade da manjedoura, mais ou menos pelo meio, não precisa ser exatamente no meio. Opa, a cabecinha dele que saiu um pouquinho aqui. Vira a manjedoura do lado aqui certo, que é da forma que ela fique com a inclinação para frente e cola o menino Jesus nela com os pés para baixo. Ok? Senão ele vai escorregar e vai cair de cabeça no chão, então não queremos isso. Então, com o pé para baixo. A única, praticamente pronta, a única coisa que falta agora é a estrelinha. A estrelinha você só vai usar se você tiver um presépio por ela. Ela fica assim. Assim. Então você vai colar uma camada na outra, são dois, vamos dizer assim, dois mais. Você põe a cola no meio do maior e cola o menor em cima, mas fazendo um X. E fica assim a estrela. 1, 2, 3, 4, 5. E fica assim a estrela. Joia? Agora, se você tiver um presépio montadinho e tal, não vem nesse repertório presépio, você pode colar a estrela no presépio. Se você não tiver, ou se tiver um fundo, um céu estrelado, uma coisa para pôr, você pode pôr. Se não tiver, deixa guardadinho e tal, talvez no que você use, senão fica aí. Agora eu vou montar todo o presépio aqui para vocês verem como ficou. Ok? Então vamos começar pelo começo. A manjedoura com Jesus, vou pôr um pouquinho de lá para vocês conseguirem ver melhor ela. José,
Maria. Ok? Agora aqui atrás vai separar os pastores. Que deu. Esse um pouquinho mais para cá. E esse um pouquinho mais para cá. Os 3 pastores. E aqui eu vou seguir mais ou menos a lógica. Um mago. Deixa eu deslocar um pouquinho mais para cá. Pã. Virar um pouquinho mais para cá. Pã. 2 magos. E o terceiro mago. E o presépio fica assim, montadinho, bonitinho, deixa eu jogar um pouco mais de frente, montadinho e bonitinho, com os 3 pastores e os 3 magos. E acho que esse mago aqui não apareceu muito bem. Deixa eu puxar um pouquinho para cá e virar esse mago um pouquinho para cá. Ok, gente, o presépio que eu fiz montado vai ficar assim. Montado numa mesa, lugar pequenininho aqui, mas se montar numa mesa, lugar maior, fica mais legal ainda. Joia? Então, esse é o presépio e até a próxima!